Fala meninões, no vídeo de hoje eu vou trazer um assunto que eu gostaria de ter visto desde o começo da minha jornada dev, lá na faculdade. Chega, emociona. Não era um componente curricular na época e acredito que mesmo hoje, talvez não seja ainda. Quem quiser deixar nos comentários, quem está fazendo faculdade hoje em dia, para falar se tem ou não, que é Git. Como é um assunto muito extenso, eu vou dividir os vídeos sobre Git numa playlist. Então, na primeira parte, eu quero falar um pouco sobre a importância do controle de versão e da ferramenta Git em si. A importância do controle de versão. Para demonstrar a importância do controle de versão, eu abri aquela nossa página HTML do vídeo anterior no VS Code. Eu vou deixar o link para download na descrição do vídeo. Bom, aqui nós temos a página com conteúdo original e vamos chamar essa de versão 1. Aí vamos supor que alguém te peça para fazer alguma alteração qualquer nessa página. Então, a gente pode mudar esse parágrafo para primeiro parágrafo. Essa seria uma versão 2 desse arquivo. Agora vamos supor que uma semana depois você tem uma nova solicitação de mudança que seja a adição de um outro parágrafo. Então teríamos aqui algo como segundo parágrafo. Essa seria a versão 3 do arquivo. Mas como você faria se alguém falasse, não, olha, me arrependi dessas mudanças, vamos voltar para o conteúdo original, portanto, a versão 1 do arquivo. Vamos desconsiderar, nesse primeiro momento, o recurso do Ctrl Z, que enquanto o arquivo está aberto, você consegue voltar, né? Mas vamos supor que você abra esse arquivo num outro momento e que você não tenha esse Ctrl Z para voltar para a versão original. Como você faria para controlar essas alterações? Não faça isso em casa 1. Comentários. Bom, eu vou apresentar algumas alternativas de controle de versão custosas e perigosas. Então, assim, nada recomendáveis, né? Mas só para demonstrar a possibilidade. A primeira é trabalhar com comentários no código. Mas o que é isso? Os comentários são trechos que as linguagens permitem que o desenvolvedor escreva justamente comentários do código para explicar, para instruir quem está lendo o código, quem precisar dar alguma manutenção. Então, no processo de compilação ou interpretação, elas ignoram esse trecho do código. Elas não consideram como um código válido. No caso do HTML, a marcação de comentário seria menor exclamação, hífen, né, para começar o bloco, hífen, maior para fechar. Dessa forma, esse parágrafo, esta é a primeira página, não vai ser exibida na tela quando a gente abre esse HTML. Bom, enfim, por que eu criei esse trecho? Porque alguém poderia falar assim, beleza então, ó, eu comentei, isso aqui é a versão 1, né? Para a versão 2, eu preciso escrever primeiro parágrafo. Então tá, primeiro parágrafo. Aí eu não apago o que eu fiz na versão 1, essa é a versão 2, e aí tudo certo. Eu não vou esquecer do que eu fiz. Mas não faça isso. Não faça isso em casa 2. Cópias de arquivo. Existe uma outra abordagem, porém não repitam isso em casa, que é salvar uma cópia para cada versão do arquivo. Então, aqui, por exemplo, temos uma página versão 1, por exemplo, né? Aí, se eu faço alguma alteração, como por exemplo, a mudança primeiro parágrafo,
nós teríamos, não devemos ter, um outro arquivo chamado uma página V2. E por aí vai, aquele segundo parágrafo que eu tenho que adicionar, né? Segundo parágrafo, eu salvarei isso como uma página V3. Essa abordagem não é nada recomendada, porque a gestão desses arquivos ficaria insana. Para apontar, não, o arquivo que eu tenho que usar é o V1, não, o arquivo é o V2. Então não é nada prático e a gente continua tendo o mesmo problema de como controlar então os arquivos de uma maneira eficiente, né, de uma maneira satisfatória e que vá tornar nosso desenvolvimento mais produtivo. Faça o certo. Sistemas de controle de versão. Bom, vamos falar um pouquinho então do Git, que é um sistema de controle de versão distribuído, ou seja, é uma ferramenta que automatiza esse processo de acompanhar os arquivos, ver o histórico deles, quando eles foram alterados, por quem. Então, ele ajuda o desenvolvedor nessa administração das versões dos arquivos. O Git foi criado em 2005 pelo Linus Torvalds, aquele mesmo que criou o Linux, e é uma das ferramentas de versionamento mais utilizadas no mercado dev. Eu falei que o Git é um sistema de controle de versão distribuído. Por quê? Porque há dois modelos, vamos dizer assim, de arquitetura dessas ferramentas, que são o repositório centralizado, CVS, SourceSafe, SVN. Eu não vou entrar em detalhes sobre cada um deles, mas é só para trazer um histórico. Nesse modelo, há um repositório central em uma máquina que é escolhida para ser aquela onde vão ficar os arquivos a serem versionados. E cada pessoa que quiser fazer alguma alteração em um desses arquivos, ela acessa esse repositório central, né? É bem naquele conceito de cliente e servidor, e ela aloca um arquivo para ela. Por exemplo, eu quero mexer, o desenvolvedor A fala, eu quero mexer no arquivo chamado a.txt, que está aqui nesse repositório, por exemplo. Então a ferramenta concede esse arquivo para ele e trava. Então ninguém mais vai poder mexer nesse arquivo enquanto ele não liberar o acesso. Então esse desenvolvedor trabalha nesse arquivo, faz as alterações e sobe de volta para o repositório. Depois que ele subiu, aí sim outros desenvolvedores poderiam trabalhar em cima desses arquivos. Uma vantagem desse modelo é que o administrador do repositório ele tem mais controle sobre os arquivos, né? Então há menos risco de conflitos, dois desenvolvedores mexendo no mesmo arquivo ao mesmo tempo, por exemplo. Mas isso que é uma vantagem acaba sendo uma desvantagem também, porque tira um pouco da rapidez das entregas, porque em muitos casos, dois desenvolvedores poderiam sim trabalhar no mesmo arquivo, cada um em uma parte desse arquivo, né? Eles poderiam combinar entre si qual das alterações que eles manteriam, e isso acaba sendo um pouco vedado nesse modelo aqui. Fora que, uma vez que a máquina que armazena esse repositório tem algum problema, fique indisponível, ninguém mais consegue trabalhar em cima do repositório até que ela volte a funcionar. A gente tem também o repositório no modelo distribuído, como por exemplo o Mercurial, o Bazaar e o Git. Nesse modelo, cada desenvolvedor baixa para sua própria máquina uma cópia do repositório completo que está no servidor. Dessa forma, cada um pode trabalhar de maneira autônoma, sem dependência de outras máquinas estarem disponíveis ou não em um determinado momento. É necessário
que os desenvolvedores, aqui no exemplo A e o B, em algum momento sincronizem os seus trabalhos com o servidor. Então, a figura de um servidor, de uma máquina principal, ainda é necessária, porque vai ser o lugar onde todos os trabalhos vão ser juntados, por assim dizer, mas não há uma dependência tão grande quanto no repositório centralizado. Então não há travamento de arquivos, né? Se o desenvolvedor A quiser mexer no arquivo a.txt na máquina dele, ele pode, e se o desenvolvedor B quiser mexer no mesmo arquivo, no repositório dele, ele também pode, com a diferença que, num momento posterior, vai ser necessário resolver conflitos, né? Se ambos os arquivos alterados pelos desenvolvedores tiverem pontos em que eles mexeram na mesma linha, né, mexeram na mesma parte do código, aí vai ter que haver uma decisão sobre qual alteração vai permanecer para isso ir para o servidor. Como utilizar o Git? Cenas dos próximos capítulos. Se o vídeo fez sentido para você, ajuda o canal, clica no gostei e até os próximos vídeos.